segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Está com a Bíblia aí ou não? Irmão, traga a Bíblia. Traga a Bíblia. Você tem que ter a Bíblia, a palavra de Deus. Segunda carta, capítulo de número 2. Capítulo de número 2. O apóstolo Paulo diz assim: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o Senhor. E o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Vamos orar? Pai, nós temos adorado ao Senhor, nós já ofertamos na Tua casa, nós temos desfrutado de uma comunhão gostosa entre nós e com o Senhor. Daqui a pouco participaremos da mesa do Senhor, do pão e do cálice, mas agora nós queremos e precisamos ouvir a Tua voz, precisamos que o Senhor fale conosco. Espírito Santo, nos inspira, nos dê autoridade para falar no Teu nome e que a Tua palavra, ela seja viva e eficaz hoje dentro do nosso coração, de cada um de nós, que o Senhor venha trazer revelação, conhecimento e discernimento espiritual para cada um, para nós como corpo de Cristo, como igreja do Senhor. Nós desejamos ouvir-te falar e oramos agradecidos em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém, amém. Meus irmãos, nossa, acho que limparam tanto aqui, ó, que a Bíblia nem para de tão liso que está aqui, ó. É o Kiko que faz isso, né? Lustramóvel, aí ó, põe a Bíblia aqui, ela não para. Só arriscar um pouco aqui agora para não correr a Bíblia assim. Quando a gente vai falar sobre volta de Jesus, arrebatamento, o tema é escatológico, ou seja, é escatologia. E escatologia é o estudo das coisas do fim, dos últimos tempos. E para estudarmos escatologia, eu confesso que eu tenho estudado bastante escatologia. Eu disse hoje de manhã e quero repetir para vocês algumas frases e desejo muito que essas frases fiquem marcadas no seu coração. Algumas são opiniões pessoais minhas, outras são frutos do estudo da palavra de Deus. Nesses últimos 3 anos, eu tenho aprendido mais sobre a volta de Jesus e sobre escatologia do que em toda a minha vida. Muitas coisas que eu aprendi no seminário, muitas coisas que eu li em livros antigos, há 25, 30 anos atrás, 20 anos atrás, eu tinha conhecimento intelectual, mas eu não tinha discernimento espiritual de muitas coisas. Parece que uma escama, ela estava nos olhos da gente e não nos permitia enxergar com clareza a vontade de Deus. Nesses últimos anos, Deus tem falado muito comigo. E eu percebo que outros pastores que também se dedicam ao estudo da escatologia, eles estão
falando abertamente sobre as coisas do fim e falando com muita autoridade, com muita unção, com muito poder, porque nós estamos vivendo o tempo do fim. E eu quero dizer para você, se assuste com isso. Eu, pessoalmente, é minha opinião, de estudos, é meu sentimento, é minha sensação. Você não precisa crer nisso, você só precisa ficar esperto. Eu acredito que nós estamos vivendo os últimos 10 anos da igreja. E você perdeu a oportunidade de dizer, aleluia, Jesus, Maranata, vem Senhor, me livra disso, porque todos os meus problemas hoje seriam resolvidos com arrebatamento. Já pensou? Você for arrebatado, acabou o problema, está lá no céu com Jesus, reinando com Ele para sempre. Eu acho que vocês não entenderam nada, vocês estão aí com a cara de que dizendo assim, Senhor, não vem não, não volta não, preciso ficar mais aqui. É assim? Não, irmão. Jesus vem em breve, nós estamos vivendo, na minha opinião, segundo os meus sentimentos, que nós estamos vivendo os últimos 10 anos da igreja. Oh, melhorou, irmão. Graças a Deus. Eu sei que você tem conta para pagar, eu sei que você tem sonhos, você tem planos, eu sei que tem gente que quer casar, né? Eu tenho uma lá dentro de casa agora que quer casar. Vai casar logo, porque senão não dá tempo. Se você tem coisa para comprar, para vender, vai logo, faz o que tem que fazer, mas fique alerta, atento, porque nós estamos vivendo o finzinho, o reino de Deus está às portas. Aleluia. Glória a Deus. A igreja tem que vibrar com isso, irmãos. Eu disse hoje de manhã que ninguém ia tirar a minha alegria. Ninguém ia tirar a minha alegria. Teve um abençoado do irmão que mandou até uma foto do negócio do Corinthians para mim, do título protestado. Eu falei, não quero nem saber de título protestado do Corinthians, que se vire eles. Ninguém vai roubar minha paz e meu gozo, não. É Jesus o meu Senhor. O diabo põe um monte de cilada para a gente ficar triste e tenta fazer uma coisa. Ninguém rouba a alegria que nós temos no nosso coração. Jesus está voltando. Então se alegre com isso, porque nós temos que vibrar com essas notícias da palavra nesse tempo, porque em breve nós estaremos com o Senhor. Esteja pronto, esteja preparado. Amém? Se eu tivesse muito tempo, e eu vou dividir isso ao longo deste ano de 2018, quando a gente começa a estudar sobre escatologia, é algo tão complexo, mas ao mesmo tempo tão simples. Se você pegar aqui as correntes e as linhas que a gente precisa estudar sobre escatologia, você vai precisar estudar sobre historicismo, preterismo, futurismo, idealismo, é pré-milenista, é pós-milenista, é pré-tribulacionismo, é mid-tribulação, é meso-milenismo, amilenismo. Todos esses temas fazem parte do estudo da escatologia. Isso aqui não interessa nada para vocês, né? O que interessa mesmo é a gente subir logo com Jesus. Mas nós temos que aprender da palavra do Senhor. Nesse texto que nós lemos, nós temos aqui uma base muito forte para crermos que em breve Jesus arrebatará a sua igreja e o seu povo. Note que o apóstolo Paulo começa esse texto dizendo assim, veja lá comigo, acompanhe comigo na sua Bíblia. Irmãos, é a segunda carta que o apóstolo escreve à igreja de Tessalônica. Na primeira carta, no capítulo 4, ele já disse acerca do nosso encontro com o Senhor nos ares, né? Que dada a ordem do Senhor ao arcanjo que vai trocar a trombeta e nós seremos arrebatados, os mortos ressuscitarão primeiro. Então, agora, o apóstolo Paulo dá uma nova recomendação à igreja de Tessalônica, porque algumas coisas começaram a surgir no meio da igreja, algumas dúvidas começaram a se levantar no meio da igreja, o povo estava meio perdido em relação a algumas coisas, então o apóstolo Paulo escreve essa segunda carta, e no capítulo 2 ele fala desta forma, eu quero ler devagar, quero que você esteja atento, acompanhe a leitura, para que você possa entender por que o apóstolo Paulo está escrevendo. Ele diz, irmãos, no que diz respeito à vinda do Senhor, note que o tema é a vinda do Senhor. E a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Paulo está dizendo assim, escuta, eu estou chamando a atenção de vocês, porque eu estou ouvindo dizer que no meio de vocês há algumas coisas, alguns acontecimentos estranhos. E muitos de vocês já estão achando que o dia do Senhor já chegou de forma invisível. Então olha o que o apóstolo Paulo diz no verso 2. Eu exorto vocês
a que não demovais da vossa mente com facilidade, porque parece que eles estavam ouvindo algumas outras coisas e estavam ali perdidos, né? Nem vos perturbeis. Aí ele acrescenta, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que já tenha chegado o dia do Senhor. Então, havia uma notícia, parece que até cartas tinham chegado com a assinatura do apóstolo Paulo, dizendo que o dia do Senhor já tinha chegado. Paulo é obrigado a escrever, exortando a igreja, dizendo assim, olha, nem que apareça um anjo e diga isso, não é verdade. Nem que vocês recebam uma carta assinada no meu nome, não é verdade. O dia do Senhor ainda não chegou, porque o dia do Senhor tem algumas características que vocês sabem. Porque nós conversávamos muito sobre isso. Veja o verso 5 que o apóstolo Paulo diz. Não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos estas coisas? Ou seja, era um tema, arrebatamento da igreja, volta do Senhor, dia do Senhor, era um tema que o apóstolo Paulo falava com a igreja frequentemente, constantemente, os orientava, os ensinava, mas agora, com a ausência do apóstolo, eles andavam meio perdidos, porque entre a igreja surgiam alguns que começaram a semear contendas e falsas doutrinas e falsos ensinamentos. Então Paulo diz, eu vos exorto a que não demovais com facilidade do que vocês aprenderam, nem por mente, nem por espírito, nem por carta, como se isso procedesse de nós. Para que vocês entendam, o dia do Senhor ainda não chegou. Porque se tivesse chegado o dia do Senhor, vocês saberiam. Às vezes, irmãos, a gente está passando por algumas lutas, e algumas lutas pesadas, e a gente parece que a gente não suporta aquele fardo, não. Aqui na igreja de Tessalônica, eles estavam experimentando um tempo de muita perseguição. Nós precisamos entender, quando nós lemos o Novo Testamento, quando você lê o livro de Atos dos Apóstolos, você lê as cartas de Paulo, de Pedro, Tiago, que aqueles que estão desbravando o campo, certamente serão muito mais perseguidos do que nós, ou não? Não é assim? Quando você olha para o Novo Testamento, você observa que os discípulos de Jesus foram perseguidos de forma cruel. Você sabe que todos os discípulos de Jesus morreram de morte violenta, menos um, menos João, que foi preso e ele foi então colocado na ilha de Patmos e ali ele teve toda a revelação do livro de Apocalipse, que tem como nome também revelação. O resto, todos os discípulos morreram de morte violenta, cerrado ao meio, decapitado, crucificado de cabeça para baixo. Todos eles. Por quê? Porque havia uma perseguição forte sobre eles. A igreja do Senhor, do início, também foi fortemente perseguida. A ponto de Paulo precisar passar por todos os lugares onde ele havia plantado a igreja, ele precisava passar na sua segunda viagem missionária, reanimando, reforçando, consolidando as igrejas, porque eles estavam às vezes meio perdidos. E quando João, escrevendo no livro de Apocalipse, ele escreve às 7 igrejas da Ásia, cada igreja representa uma era da história da igreja cristã. João escreve à igreja de Pérgamo, e esta palavra de João ela é importantíssima para a gente e para os dias de hoje, porque mais para frente a gente vai estudar sobre isso. Quando ele escreve à igreja de Pérgamo, João diz assim através da revelação de Jesus: sei que você está numa cidade perigosa. Estou parafraseando, tá? O texto não é exatamente este. Sei que você tem sustentado o meu nome, não tem negado a fé, apesar de estar morando onde há o trono de Satanás. Note que a igreja de Pérgamo era uma igreja que estava numa cidade que ali era o lugar do trono de Satanás, ou seja, Satanás morava ali. No entanto, apesar de toda a perseguição,
eles não tinham negado o nome do Senhor e nem negado a fé. Quando a gente está passando por muitas tribulações, a cabeça da gente fica confusa. E aqui o povo da igreja de Tessalônica estavam confusos, achando que o dia do Senhor já havia chegado. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre o dia do Senhor, para a gente poder entender com clareza quais são as marcas e as características do dia do Senhor. Eu tenho alguns textos aqui que eu quero ler com você. Eu separei alguns textos aqui. Vamos lá. O dia do Senhor, olha, vamos primeiro para Lucas, capítulo 21. Lucas, capítulo 21, é um texto paralelo a Mateus 24 e a Marcos 13, que fala do sermão profético e do período da grande tribulação. Veja só, em Lucas, capítulo 21, do verso 20 em diante, o texto diz assim: quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exército, sabei que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e os que se encontrarem dentro da cidade retirem-se, e os que estiverem nos campos não entrem nela, porque esses dias são dias de... O que está escrito na sua Bíblia, irmão? Espera aí, eu quero que você leia e entenda. Esses dias são dias de vingança. Vingança de quem? Do Senhor. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Romanos no capítulo 12, aquele texto que você conhece bem, quando o apóstolo Paulo diz assim para a igreja de Roma e diz para a gente: meus irmãos, se alguém te fizer o mal, não retribua o mal com o mal, mas retribua o mal com o bem. Se você passar por alguma aflição, não tenha no seu coração o desejo da vingança, não retribua no mesmo pé, mas entregue tudo ao Senhor. Se o teu inimigo te pedir água, dá pão, porque fazendo assim você ajunta sobre a cabeça dele um montão de brasas vivas, porque assim diz o Senhor: a mim me pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Meus irmãos, nós que somos do Senhor, nós somos salvos de toda a ira de Deus, mas aqueles que rejeitam o Senhor por causa dos seus pecados e do seu estilo de vida, estes receberão a ira do Senhor. Amém ou não? Quem é que são, na linguagem de João, quando ele escreve a sua carta, quem é que João diz que nós precisamos estar atentos? Com o anticristo e com muitos anticristos que aparecem na vida da igreja. Quem é que é o anticristo? João dá uma dica para a gente, não da pessoa personificada do diabo, mas ele fala de anticristos. Quem é que é anticristo? Senão aquele que nega que Jesus é o Filho de Deus e que Deus é Pai do Senhor e que o Senhor Jesus é o nosso Salvador. Porque aquele que não confessa Jesus como Senhor, este é anticristo. Então é sobre estes que virá a ira do Senhor. Sobre todos aqueles que negam o nome do Senhor Jesus. Agora no verso 23 está escrito assim: a mim me pertence a vingança, diz o Senhor no verso 22, porque esses dias são dias de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Verso 23, ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Por que isso? Porque é dia de fuga, mulher grávida para fugir é mais complicado, quem estiver amamentando também é mais complicado para fugir. Ainda o texto fala que tomara que não aconteça no inverno, porque fugir também com neve é difícil. Então Jesus está dizendo aqui para a gente: ai das que estiverem grávidas, que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Que povo? Contra quem que é? Que povo que é? Ira contra este povo. Que povo que é, irmão? O povo que crucificou o Senhor Jesus. Sobre o judeu. É sobre eles que Jesus está falando aqui. Sobre o judeu. Sobre este povo. Cairão a fio da espada e a Jerusalém será pisada. Agora, o que eu gostaria que você gravasse hoje é que o dia do Senhor é um dia de vingança e é um dia de ira contra este povo. Agora, quando a gente vai para os profetas, nós vamos ler um pouquinho sobre o dia do Senhor. Vamos lá. Rapidamente eu vou passar aqui alguns textos para eu poder te dar um contexto para a gente chegar onde a gente quer. No livro de Oséias,
Abra lá a sua Bíblia. Oséias, capítulo 9. O versículo 7 diz assim: chegaram os dias do castigo. Note a expressão de novo, dia do castigo. Chegaram os dias da retribuição. Israel o saberá. O seu profeta é um insensato. O homem de espírito é um louco. Por causa da abundância da tua iniquidade, ó Israel, e o muito do teu ódio. É um dia de vingança, é um dia de ira. O dia do Senhor, dá para saber como é que será o dia do Senhor ou não? Vamos lá para outro profeta. Vamos para Joel. Nós vimos lá, agora vamos para Joel. Pula lá para Joel. Deixa eu achar Joel aqui na minha Bíblia. Joel, cadê você, Joel? Joel pulou, sumiu, foi embora da minha Bíblia. Depois de quem que vem Joel? Depois de Oséias, né? Eu estou procurando depois de Miqueias. Vamos lá, cadê você, Joel? Está aqui. Joel, vamos ver o capítulo 1? Veja o capítulo 1 de Joel, verso de número, vou ler o 14 para te dar o contexto do 15, porque é no 15 que há um enfoque. Promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores desta terra, para a casa do Senhor, vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ó, que dia! Porque o dia do Senhor está perto. E vem como? A assolação do Todo-Poderoso. Irmãos, você acha que a gente está feliz no dia do Senhor? É dia de vingança, é dia de retribuição, é dia de juízo. É dia de ira. Contra quem? Contra aquele povo. Vou ler mais um texto aqui, vamos lá, para Amós. Agora Amós está pertinho aqui. Próximo livro é Amós. Não vou nem ler mais texto de Joel, mas vou ler Amós. Capítulo 5 de Amós. Só estou dando para você aqui umas marcas de todos os profetas que falam sobre o dia do Senhor. Amós capítulo 5, do verso 18 ao verso 20. Diz assim: ai de vós, olha só que interessante que Amós fala. Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que desejais vós o dia do Senhor? É a pergunta que ele faz. Para que vocês desejam o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz. Como se o homem pudesse fugir diante do leão e se encontrasse com ele o urso. Olha que maravilha. Você escapa do leão e pega o urso. Como se entrando em casa, encostando a mão na parede, se escapar do leão, se escapar do urso, chega em casa cansado, põe a mão na parede e uma cobra pica. Olha que maravilha. Já pensou? O cara fala assim, poxa, lei de Murphy, hein? Escapo do leão, escapo do urso, chego em casa cansado, encosto na parede para descansar, uma serpente pica. O dia do Senhor é dia de trevas. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridão, sem nenhuma claridade? Veja lá em Isaías, é o último, depois eu não vou ler mais não, porque já dá para você entender. Isaías capítulo 13, verso de número 9. Diz assim: eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Irmão, preste atenção. Você acha que o dia do Senhor, eu podia ler aqui em Sofonias, Zacarias, tem outro texto de Joel, todos eles falando do dia do Senhor, todos eles dando as mesmas características de como será o dia do Senhor. Dia de juízo, dia de vingança, dia de retribuição, dia de trevas. Como Amós pergunta, escuta, por que vocês estão desejando o dia do Senhor? Como se fosse dia de luz e dia de ira de Deus. Agora, a gente volta lá para o texto de Tessalônica, quando você vê de novo Paulo falando no capítulo 2 da segunda carta que nós lemos, Paulo está dizendo assim, irmãos,
Por que vocês estão mudando de opinião? Como se eu tivesse escrito alguma coisa ou falado alguma coisa, e vocês estão achando que, ou supondo, que o dia do Senhor já tenha chegado. Quando chegar o dia do Senhor, vocês vão saber com muita certeza, porque será um dia de tremenda assolação. Paulo diz assim: não vai haver dúvida de como será o dia do Senhor, porque virá o juízo do céu sobre todos os moradores da terra. Talvez você esteja perguntando aí, pastor, mas o que é esse negócio de dia do Senhor? Eu não estou fora desse negócio de dia do Senhor. Abra sua Bíblia em João capítulo 3. Abra lá. João capítulo 3. Deixa eu dizer isso para você. João capítulo 3, o texto mais conhecido de todo o planeta. Qual que é o versículo? 16? Então vamos lá. Olha o que está escrito. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu o seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Continua lendo. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Para que Jesus veio ao mundo? Para que o mundo seja salvo por ele. Veja agora o verso 18, é chave. Quem nele crê não é julgado. Aleluia. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Quando é que virá o juízo, o dia do Senhor? Virá sobre quem? Sobre todos quantos não querem receber Jesus como Senhor e Salvador. Quem recebe a Jesus como Senhor, já passou da morte para a vida, não entra em julgamento, já recebeu a vida eterna e está livre da ira de Deus. Amém, irmão? Nós estamos livres da ira de Deus, porque merecemos? Não. Porque somos bonzinhos? Não. Nós estamos livres da ira de Deus, sabe por quê? Porque Deus nos amou incondicionalmente, e Deus morreu na cruz em Jesus para nos salvar, e nós que o recebemos no nosso coração, e o confessamos como nosso Salvador, nós não entramos em julgamento, porque nós já passamos da morte para a vida, e nós estamos livres da ira de Deus. Aleluia! Amém, irmão? Agora, quando nós aprendemos o Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 5, Jesus, no Sermão do Monte, ele nos ensina uma lição tremenda, e ele diz para a gente assim: olha, vocês são sal, né? E eu usei o plural, mas eu vou usar o singular. Jesus disse: você é sal, você é luz do mundo. A luz clareia tudo, dá direção. O sal preserva, dá gosto, tempera. Eu sou sal e luz, você é sal e luz, a igreja é sal e luz, a igreja do Senhor, o povo de Deus, os remidos, os lavados no sangue do Cordeiro, é que estão sustentando este planeta para que ele não seja completamente destruído. O mundo ainda não foi destruído, porque a igreja do Senhor está aqui, porque nós estamos aqui, louvado seja o Senhor. Agora preste atenção, a palavra de Deus nos ensina que chegará um dia em que o Senhor virá para retribuir aos pecadores, aos homens maus, àqueles que deram as costas a Deus. Deus virá um dia, e esse dia será o dia do Senhor, trazendo vingança, e então haverá grande destruição. Quando você vai para Mateus capítulo 24, o Sermão do Monte, vamos para lá? Está claro para os irmãos ou está muito confuso? Está claro, irmão? Tá? Tá bom. Porque eu tenho lido muito, estudado muito, então é muita coisa, eu não consegui sistematizar tudo ainda, e eu estou tentando organizar na minha mente algumas coisas, para passar para você com um pouquinho de lógica, de coerência. Mateus capítulo 24 é o Sermão do Monte.
Mas se você pegar o contexto do capítulo 24, você vai pegar aqui Jesus falando aos escribas e aos fariseus, Jesus falando com os líderes do povo e da nação. E quando Jesus fala com os líderes da nação, ele muitas vezes usa uma expressão dura com esses líderes. O capítulo 23 todo, Jesus está tratando com este povo. E aí ele começa a dizer para este povo: então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Depois Jesus fala e adverte. E a partir do verso 13, se eu ler aqui para você o verso 8, por exemplo: vós, porém, não sereis chamados de mestres, porque só há um mestre, vosso Senhor. Verso 13: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Quem que é hipócrita? Quando você chama alguém de hipócrita, o que você está tentando dizer? Você fala assim: o sujeito é muito hipócrita. Qual a definição que você entende de hipócrita? Falso. Falso por quê? Porque é fingido. É fingido? Então, hipócrita pode ser, aqui no contexto, que Jesus chama os líderes, os fariseus e escribas de hipócrita, por quê? Porque eles sabiam toda a lei, eles conheciam Moisés, eles conheciam os profetas, eles conheciam as coisas que deveriam acontecer, e Jesus está falando ao povo, e eles estão ouvindo, mas eles estão fingindo que não é com eles. Eles sabem tudo o que tem que fazer, mas eles não fazem. Então Jesus diz para eles assim: ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para o justificar fazeis longas orações, e por isso sofrereis juízo muito mais severo. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Ai de vocês, guias de cegos, que dizeis: quem jurar pelo santuário, isso não é nada, mas quem jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro do santuário que santifica o ouro, ou o santuário que santifica o ouro? Hipócrita, fingidos, bestas. E bestas é por minha conta. Irmãos, Jesus está chamando esse povo de hipócrita, porque eles sabiam o que tinham que fazer. E aí no capítulo 24, que vem logo em seguida, dentro desse contexto, onde Jesus está falando com essa turma de líderes, no finalzinho do capítulo 23, olha só o que o Senhor fala. Verso 37. Nossa, tem tanta coisa para ler. Verso 37. Jesus diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como uma galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Jesus fala de proteção, de pai, de mãe, que quer. Aí não quiseste? Olha agora o que ele diz: eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Quando é que Jesus disse isso para eles? Antes de morrer, no ano 33, porque Jesus morreu aos 33 anos. Jesus disse que a casa deles ficaria deserta. No ano 70, o templo foi destruído, Jerusalém foi destruída, e o povo foi espalhado por todo o mundo, aqueles que sobreviveram. Do ano 70 até o ano de 1947, final de 47, ou seja, quase 1.900 anos, porque de 70 até 1947, dá 1.870 anos. Eles ficaram sem pátria, sem terra. O povo judeu ficou espalhado para o mundo todo, mas assim como o Senhor disse que eles seriam espalhados pelo mundo todo, o Senhor disse: um dia eu os trarei de volta a este lugar, e vocês de novo voltarão a ser nação. Quando você lê o capítulo 24 de Mateus, e você chega aqui no versículo 32, você então ouve a palavra dizendo assim: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os ramos
seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando vides todas estas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Aleluia! Irmãos, em 1948, Israel voltou a ser reconhecido pelas Nações Unidas, pela ONU, como nação, como Estado, com terra, com fronteira, com tudo. Louvado seja o Senhor. 1948. Agora em 2018 completa 70 anos. Em 70 anos. Vocês já devem ter lido algumas coisas da internet essa semana, porque essa semana o presidente Donald Trump conseguiu fazer algo lindo, maravilhoso. E não pense que o Trump é maravilhoso, não. Ele é usado por Deus. Porque o nome dele, você sabe o que significa? Donald, o Senhor é meu juiz. Trump, trombeta. Deus pega um homem maluco e doido, porque Deus usa as coisas doidas deste mundo. Pega este homem, que ninguém botava fé que ele poderia ganhar uma eleição nos Estados Unidos. A Hillary Clinton teve quase 3 milhões de votos a mais do que ele, mas ele foi eleito, porque ainda há o peso dos estados lá nos Estados Unidos, que valem mais do que o outro. Com menos voto, ele foi eleito presidente dos Estados Unidos. E agora, Deus o usa essa semana para selar uma das últimas evidências e um dos últimos sinais da vinda do Senhor, do tempo do fim, do arrebatamento da igreja. Quando quarta-feira, dia 6, Donald Trump anuncia que os Estados Unidos reconhecem Jerusalém como a capital de Israel, ele põe fogo no Oriente Médio. Você já deve ter visto nas notícias essa semana, você deve ter recebido vídeos e mensagens, eu mesmo mandei um punhado para muita gente, porque é para pular de alegria, porque Deus está montando as últimas peças do quebra-cabeça. Amém, irmão? O tempo se aproxima. Donald Trump simplesmente reconhece algo que já era para ter sido reconhecido há muito tempo. Mas como eu disse hoje de manhã acerca do tempo, o tempo está determinado por Deus para que as coisas aconteçam na hora de Deus e não na nossa. É interessante que o Trump, ele se candidata e o maior investidor da campanha dele é um judeu bilionário. Que coisa linda, né? E ele faz uma promessa e assume um compromisso com esse judeu bilionário, que investiu muito na campanha dele. E olha que o Trump também é bilionário, hein? Mas quem tem dinheiro não quer gastar o seu, quer gastar o do outro, não é assim? Às vezes eu lembro lá em casa, meus filhos eram menorzinhos, às vezes eu dava o dinheirinho para eles, eles guardavam na carteira, ia tomar lanche, eu falava, paga? Não, paga o senhor, o meu aqui é para ficar guardado. Filho, não é assim? Trump não quer gastar o dinheiro dele, gastou o do judeu. Assumiu um compromisso com ele. E os evangélicos dos Estados Unidos pressionaram o Trump, que votariam nele se ele tomasse uma atitude em relação a Israel. E na campanha política, Trump disse o seguinte: ninguém toca em Israel. Os Estados Unidos será sempre parceiro da nação de Israel. Ninguém toca. Eu não sei se você, não pus aqui no telão, mas eu não sei se você já leu na internet, que na palavra Jerusalém, no meio de Jerusalém, está USA. Né? Ou não, ASA, que é o quê? A sigla dos Estados Unidos, Jerusalém. Pega lá no meio, você vai encontrar. USA. USA, tá certo. É USA mesmo. Eu precisava ter escrito aqui e mostrar para vocês, né? Porque a gente desenha, fica melhor. Deus parece que levanta uma nação só para cuidar do seu povo.
Parece que os Estados Unidos... Olha lá, o USA lá no meio. Obrigado, irmão. Você vai ser abençoado hoje à noite, viu, Luiz? Você vai ganhar um lanche ou uma Coca-Cola. Não sei quem vai pagar, mas você vai ganhar. Olha lá, o USA. Parece que Deus levanta uma nação que saiu lá da Inglaterra para uma nova Inglaterra só para esta nação cuidar do seu povo. E levanta um homem que tem um nome que significa o Senhor é meu juiz. E deste homem faz dele o juízo e ele, como é uma trombeta, ele toca para todo lado que ninguém vai tocar em Israel. Irmãos, o que é que significa isso? Significa que agora, com o reconhecimento simples de uma nação como os Estados Unidos, Israel, presta atenção, hein? Israel pode tomar conta de toda a cidade de Jerusalém, inclusive das áreas religiosas. Hoje em Israel, quase toda ela está dominada pelos judeus, quase toda. Tem o bairro cristão, onde tem a igreja do sepulcro do catolicismo romano, onde dizem que foi a gruta onde Jesus foi sepultado, e tem o monte do templo, onde está construído a mesquita de Omar, que é um espaço hoje cuidado pelos muçulmanos e de propriedade dos muçulmanos. Israel está com tudo pronto e os rabinos judeus estão ensinando os meninos da escola de que o Messias judeu está chegando. Todos os utensílios para o terceiro templo já está pronto. Tudo. Todos os utensílios de ouro, de prata, de bronze, de latão, de ferro, tudo pronto. Tudo pronto. Só falta construir o templo. Este templo que vai ser construído é o templo onde vai se assentar o anticristo. E eu quero chegar lá para dizer para você o seguinte: eu não quero chegar lá no templo, não, quero chegar aqui já, viu? Não quero chegar lá, não. Se ele vai sentar lá, eu estou fora. Presta atenção. Quando o templo estiver erguido, então o anticristo estará já presente, governando, fazendo a aliança, o pacto dos 7 anos, para que haja paz no mundo, paz no Oriente, e as coisas da profecia se completem plenamente. Agora, volte lá para Tessalonicenses. Nossa, é tanta coisa aqui que eu já me enrolei. Mas eu vou destrinchar aqui agora. Volta lá para Tessalonicenses. E essa é a boa notícia que eu quero compartilhar com você. 2 Tessalonicenses. De tudo que eu estou falando, eu quero chegar num ponto agora que você precisa dar um brado de alegria e de vitória. Paulo dizendo para a igreja de Tessalônica, verso 3, ninguém de nenhum modo vos engane em relação ao dia do Senhor, porque o povo estava achando que era o dia do Senhor. Nós já vimos as marcas do dia do Senhor. O dia do Senhor é dia de trevas, dia de luta, dia de vingança, dia de retribuição da ira de Deus sobre aqueles que o desobedecem, sobre todo mundo. Ninguém vos engane. Agora Paulo diz o seguinte no verso 3, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha o quê? A apostasia. E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer todas estas coisas? Agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Presta atenção. Deus tem tudo sob controle. As coisas estão caminhando
exatamente no plano e na vontade do Senhor. Nada escapa do controle do Senhor. Amém? Nada, absolutamente nada. Israel pode agora derrubar aquela mesquita e começar a reconstrução do novo templo. E o anticristo se assentar lá e tudo mais. Só que eu quero dar uma notícia para você que encheu meu coração de alegria. Quando eu já ouvi isso tantas vezes, irmãos, tantas vezes, há anos atrás, nos estudos bíblicos da igreja, mas essas coisas têm ganhado uma forma nova dentro do meu coração, e eu quero compartilhar isso com você, e eu espero que você entenda da maneira como eu entendi, e você se alegre como eu me alegrei, tá? Paulo está dizendo que o povo não precisava ficar preocupado, porque o dia do Senhor só aconteceria depois de duas coisas. Antes disso, o dia do Senhor não vem. O dia da ira, da retribuição não vem. Então Paulo diz o quê? Fiquem tranquilos, porque isso não acontecerá, diz o verso 3, sem que primeiro venha a apostasia. O que é que significa apostasia? Essa é uma palavra importante para a gente entender. Eu tinha até separado mas eu não vou nem colocar isso, o pastor Tiago colocou para mim lá, mas é muito longo o texto que eu fui pesquisar na internet. Eu vou só ver se eu consigo ler aqui rapidamente aqui, porque já são 9 horas, e eu não quero prender os irmãos aqui até a meia-noite. Né? Deixa eu só ver aqui. Presta atenção. Eu fui pesquisar isso e achei isso aqui extremamente interessante. Você tem aí, Luiz? Pode pôr. Porque pelo menos eu falo aqui e você acompanha aí. O negócio é comprido aqui, irmãos, é longo. No léxico grego, de 2 autores, pode pular para essa parte, tá? Não precisa. De um chamado Liddell e outro Scott. São conhecidos e respeitados nos Estados Unidos. Eles definem a palavra apostasia, apresentando 4 possíveis significados para esta palavra. Se você tiver aí, pode colocar dessa forma. Não, pode descer bem, pode ir para baixo. Vai lá no texto que fala o léxico grego. Pode descer. Eles definem esta palavra de quatro formas. O parágrafo de baixo já, Luiz. O sentido mais conhecido para a palavra apostasia no meio evangélico, de forma geral, na sua forma de falar, imagino que deva ser conhecido, que você também conhece: partida, saída, afastamento, desaparecimento, distinção e distância. A palavra apostasia, eu vou explicar aqui, porque senão eu vou ter que ler tudo, vai ficar mais longo. A palavra apostasia, quando a gente pensa em apostasia, nós logo pensamos num afastamento espiritual, numa heresia, ou eu costumo definir apostasia como abandono da doutrina dos apóstolos. Amém? Estão lembrados disso? Quando a gente pensa em apostasia, a gente já pensa em alguém que abandonou a fé. Não é assim? Assim ou não, irmãos? Quando você pensa em apostasia, alguém abandonou a fé, apostatou da fé, deixou a fé, alguém que está vivendo debaixo de heresia. Normalmente nós pensamos dessa forma. Esta palavra apostasia, ela tem um sentido, quando ela está sozinha, ela tem um sentido de afastamento, desligamento. A mesma palavra, da mesma raiz, ela também serve para divórcio, e outras, afastamento, distanciamento, só que não é um afastamento espiritual, é um afastamento físico. Está dando para entender ou está muito enrolado? Está dando para entender? Porque às vezes eu fico enrolado, né? Quando tem muita coisa para falar, a gente enrola. A palavra, então, apostasia, ela não significa apenas apostatar da fé, deixar a fé, viver numa doutrina falsa ou numa heresia. A palavra apostasia, ela pode significar também afastamento físico. Quando Paulo se separou de Barnabé, a palavra ali, separou-se de Barnabé,
é o mesmo radical da palavra apostasia. Quando Jesus estava ensinando sobre o divórcio, a palavra ali traduzida para divórcio é da mesma raiz da palavra apostasia. Então, significa separado, afastado. Quando você entende essa expressão, e você vem aqui para o livro de Tessalonicenses, no capítulo 2, quando Paulo está dizendo assim, escuta, o dia do Senhor não vai chegar sem que antes venha a apostasia. Paulo não está se referindo aqui à apostasia espiritual, ao afastamento doutrinário, à vida de heresia. Paulo está falando aqui da palavra que foi traduzida aqui por apostasia, ele está falando da separação física e literal. Como é que a gente entende isso? Quando mais embaixo ele continua dizendo assim, antes que venha a apostasia, e depois da apostasia vai ser revelado o quê? O que vai ser revelado depois da apostasia? O homem da iniquidade. Quem que é o homem da iniquidade? É o anticristo, é o falso profeta, é a besta, é o próprio Satanás personificado. Você gostaria de saber quem que é o anticristo? Você não tem curiosidade? Eu tenho curiosidade, mas não vou estar aqui mais, graças a Deus. Não vou estar aqui, aleluia. Porque uns dizem que é o Papa, outros dizem que é um líder político do mercado comum europeu, outros dizem que isso e aquilo. Olha, irmãos, eu não sei quem vai ser, porque eu não quero estar aqui de jeito nenhum. Eu já vou estar lá na glória do Senhor. Você vai estar também ou não? Então, olha o que Paulo está ensinando para a gente agora aqui. Então, antes do dia do Senhor, o dia da vingança, o dia da ira, que é a grande tribulação que está falando lá em Mateus e lá em Lucas, antes que venha o dia do Senhor, tem que vir a apostasia. E o homem da iniquidade, o homem da perdição, que se opõe a Deus e tudo mais. Agora, olha o que está escrito no verso 6. Olha só que interessante. Nossa, eu estou falando há 1 hora. Jesus. Olha o que está escrito no verso 6. E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado. Ele quem? O homem da iniquidade, o anticristo, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Olha o verso 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Sabe o que Paulo está dizendo aqui para a gente, ensinando para a gente? A palavra afastado aqui é a mesma palavra para apostasia. Afastado, separado. Então, Paulo está dizendo para a gente que só o anticristo só aparecerá e depois o dia do Senhor virá só depois que o que o detém agora seja afastado. Captou? Captou? Captou, irmão? O que precisa acontecer para a chegada do anticristo? Alguma profecia se cumprir? Precisa o mundo todo deixar de crer? O mundo precisa andar numa falsa doutrina? Irmãos, essas coisas já estão acontecendo já, e você está vendo tudo isso. É homem casando com homem, mulher casando com mulher, uma passaroca, uma mistureira, não tem mais jeito. Nós já estamos vendo tudo isso. Então, o que falta acontecer não é o povo viver na heresia, na mentira e numa falsa doutrina. O que precisa acontecer agora para que o anticristo apareça e as coisas aconteçam e o dia do Senhor venha, é só sair daqui da terra aquilo que o detém. O que é que o detém? O Espírito Santo de Deus, que se manifesta na vida da igreja. Aleluia, irmão! Estão lembrados do que o Senhor Jesus diz lá em João capítulo 16? Estão lembrados? Eu não falo, você não pode lembrar, né? O que o Senhor Jesus disse lá no capítulo 16 de João? Quando ele fala para os discípulos assim, olha, eu preciso ir para o Pai. Eu preciso ir para junto do Pai. Porque se eu não for, quem é que não vem? Se eu não for, o Espírito não virá, o Consolador não virá. Mas se eu for, o Espírito Santo virá. Está entendendo ou não? O Espírito Santo, ele vem para o mundo ou para os crentes? Quem não crê em Jesus, quem não é de Jesus, não pode receber o Espírito Santo. O Espírito Santo só vem fazer morada no coração do crente. O Espírito Santo só faz morada no coração da igreja.
Se o Espírito Santo é que detém agora a chegada do anticristo, o Espírito Santo vai ser retirado, e junto com o Espírito Santo, quem é que vai ser retirado também? Quem é que vai ser retirado, irmão? Quem é que vai ser retirado junto com o Espírito Santo? Quem é que é a igreja? Sou eu e a você. Aplauda o Senhor Jesus. Nós não vamos estar aqui não. Nós não vamos ficar aqui não. Nós vamos subir com o Senhor. Deu para você entender? O anticristo vai aparecer, mas nós não vamos estar aqui não. Eu não vou estar aqui, você não vai estar aqui, porque a igreja vai subir. Aleluia, glória a Deus. Eu sei que tem outras posições, os pós-tribulacionistas e uma turma toda aí diz assim: ah, pastor, mas como é que você vai crer que o Espírito Santo vai ser retirado? O Espírito Santo é onisciente, onipresente, onipotente. Claro que é. Claro. O Espírito Santo, ele vai estar aqui, mas a ação do Espírito Santo é através da igreja e do povo de Deus. No Velho Testamento, o Espírito Santo não estava presente? Estava. Mas ele se manifestava em quem? Nos reis, nos profetas e nos sacerdotes. Irmão, o Espírito Santo vai estar porque ele é onipresente, mas a ação dele, como hoje, é só através da igreja, é só através de você e de mim. Se nós não estivermos aqui, o Espírito Santo volta a funcionar como no Velho Testamento. Por quê? Porque se ele veio para a igreja, a hora que a igreja for arrebatada, ele vai também. Aleluia, glória a Deus. E se ele é que detém a chegada do anticristo, ele vai ser retirado, nós vamos junto com ele, porque ele é o nosso Senhor. Amém? Vamos orar? Porque senão eu tenho muita coisa para falar e vou ficar enrolando você aqui. E eu não quero segurar você aqui até às 11 da noite, não. Mas curva a sua cabeça agora por um instante. Feche os seus olhos. Pense por um instantezinho no que você leu no Evangelho de João. Que Jesus veio ao mundo para salvar. Jesus veio ao mundo para dar a sua vida. E aquele que o recebe não entra em condenação. Aquele que tem Jesus não será alvo da ira de Deus. Aquele que vive com Jesus não receberá a retribuição da vingança do Senhor. Porque a vingança do Senhor virá sobre aqueles que rejeitam, desprezam, dão as costas, blasfemam, debocham das coisas do Senhor. Eu espero que você, por nenhuma razão, em nenhum momento da sua vida, você deboche das coisas do Senhor, despreze os ensinamentos do Senhor. Meu desejo é que você coloque a sua vida no altar do Senhor, para que você possa viver com Ele e para Ele. Porque os dias da nossa partida se aproximam. Se aproximam. Por isso o Senhor Jesus morreu por nós, para nos levar com Ele, para que nós escapemos da ira vindoura. Com a sua cabeça curvada, seus olhos fechados, eu quero fazer uma oração breve por você. Aonde você está, apenas faça um sinal com a sua mão e eu entendo. Pastor, ore por mim. Eu preciso hoje que o Senhor me abençoe e eu preciso hoje da graça de Deus no meu coração. Aonde você está? Deus te abençoe. Deus abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus te abençoe. Você precisa, então, meu irmão, é você com Jesus. É você com o Espírito Santo. É você e Ele. Esteja sempre pronto, porque em breve Ele vem te buscar. Pai, eu quero abençoar a vida dos meus irmãos. Eu quero abençoar a tua igreja hoje. Pai, ajuda-nos a meditar e refletir na tua palavra, em tudo que nós temos lido, em tudo que nós temos aprendido.
e aquilo que nós não entendemos ainda muito bem, que o Senhor nos ajude a compreender pela revelação do Espírito Santo de Deus no nosso coração. Pai, dá-nos graça para cada dia e sustenta-nos firmados no Teu amor. Perdoa o nosso pecado e, Senhor, nos ajude a vivermos todos os dias com o coração purificado. Nos ajude a Te buscar todos os dias com sinceridade, com honestidade. Nos ajude, Senhor, nas nossas fraquezas e debilidades. Nos ajude a confessar para o Senhor a luta que estamos enfrentando, a crise pela qual estamos passando. Ajuda-nos, ó Deus, a falarmos dos nossos medos, dos nossos traumas, das nossas angústias aos Teus pés, porque nós cremos que a nossa vitória vem do Senhor. A nossa vitória vem do Senhor. Por isso nós declaramos hoje à noite que Jesus Cristo é o nosso Senhor e nosso Salvador. Ele é o nosso único Deus e Ele tem todo o poder e toda a autoridade sobre nós. Nós nos rendemos a Ele com toda a alegria da nossa alma, esperando que em breve o Senhor venha nos buscar, como o Senhor nos prometeu. Em nome de Jesus, oramos agradecidos. Amém. Amém.